Fala nação, muito se fala da contratação do Danilo, inclusive alguns portais cravando que estaria tudo certo a chegada do Danilo no Flamengo. E tem dividido um pouco a opinião em meio aos torcedores. Eu tenho acompanhado isso lá no meu Instagram. Há quem seja a favor, há quem seja contra a contratação do Danilo, porque muitos pensam que o Flamengo está interessado no lateral direito Danilo, mas não é bem por aí. Parece que o Flamengo quer trazer para ocupar a posição de zagueiro. E para a gente entender um pouco melhor isso, eu trouxe aqui um vídeo do canal do Falso 9, já dando os créditos aqui. O vídeo original também, o link vai estar na descrição aí, para vocês que não conhecem o trabalho do Falso 9 poder acompanhar. Ele é um analista tático, a qual eu acompanho um tempo e gosto muito do trabalho dele, fala de forma simples para que a gente possa entender, e ele vai estar explicando o porquê, do motivo do Flamengo querer a contratação do Danilo, porque o Felipe Luiz também é a favor dessa contratação. Então é um vídeo muito interessante, então vale a pena ficar aqui até o final para acompanhar. E já peço a você, antes da gente assistir esse vídeo, que não for inscrito aqui no meu canal, para clicar aí no botão de se inscrever, deixar o like também e, se possível, um comentário deixando a sua opinião. Bora conferir o que disse o Falso 9. A imprensa internacional repercutiu e, de fato, o Danilo recusou a proposta do Napoli para ficar na Itália disputando o campeonato italiano, onde já atua há muito tempo pela Juventus. A Juventus do técnico ítalo-brasileiro, Thiago Motta, já não conta mais com esse atleta, mas de todo modo ele ainda continuava sendo utilizado até dezembro, quando teria se alinhado com o Thiago Motta de que era momento de sair. É fato que ele vai voltar ao Brasil e o Globoesporte.com já crava praticamente um acordo dele com o Flamengo. O Felipe Luiz quer muito esse jogador e nesse vídeo você vai entender o motivo do Felipe Luiz querer tanto ele, e esse motivo passa por características de jogo e pela sua óbvia versatilidade. E versátil pode ser você também no mercado de trabalho. Agora ele está falando aí de um curso, inclusive quem quiser conhecer o curso que ele está divulgando, mais uma vez o vídeo original aí do canal dele, tá aí o link na descrição, então quem quiser, tiver interessado nesse curso dele, é só ir pelo link aqui ou pesquisar o Falso 9 aí no YouTube, e aí você assistindo esse vídeo, você vai ter lá também o link desse curso dele. Vamos conferir aqui o que ele vai falar sobre o Danilo. O Vale a mercado pena, da tá? bola é Conhecer o canal dele. desafiador e fazer uma análise dessa do dia pra noite também. Então deixa o like aí no vídeo pra gente poder estar continuando produzindo, crescendo para alcançar os 100 mil inscritos ainda esse ano, tá bom? Esse primeiro jogo que eu vou mostrar pra vocês vai ser do Defensor Danilo, né? Defensor Danilo, que joga em qualquer uma das 4 posições da linha defensiva, tá? Se Olha aí forem que 4, interessante. podem ser 5, ele também pode jogar nas 5. Nesse jogo, só contra o Manchester City, pela Champions League dessa temporada, a gente vê o Danilo jogando de lateral esquerdo. É isso mesmo, quem acompanha Olha só aí. ele na seleção tá acostumado a vê-lo jogar de lateral direito e tem críticas com relação a isso, mas a grande verdade é que ele é um defensor muito experiente, muito preparado para jogar em qualquer uma das 4 posições, e lá é utilizado há muitas temporadas. Aqui o Bernardo Silva vai partir para cima dele e ele vai fazer o bote, né? Até por conta da sua experiência e da velocidade não ser mais uma das suas principais características, ele é um jogador que se tornou cada vez mais preciso nesse 1 contra 1, nesses cortes, e ele lidera, é um dos líderes do campeonato italiano, pelo menos na temporada passada, ele atuou 27 jogos. Ele é um dos líderes do italiano nos cortes, tá? Dessas disputas. Aqui, esse duelo 1 contra 1 aqui, facinho, né? Contra o Jeremy Doku. E ele vai fazer o 1 contra 1 ali e vai vencer o duelo, tá? O Doku não passou nenhuma dele nessa partida. E vejam como ele já faz o duelo, enxerga o espaço ali aberto, né? Na frente desse perde-pressiona do Manchester City, vai colocar essa bola no espaço e vai armar uma grande oportunidade ali de contragolpe em 1 contra 1
do Juventus, né? E aqui, ele tá jogando de lateral esquerdo, então ele só vai entregar a parte defensiva. É óbvio, até pela idade, que ele vai ser um cara mais defensivo do que ofensivo atuando nessa função, né? E qualquer outra que ele faça na defesa. Mas não ultrapassa? É claro que ultrapassa. Ultrapassa também. Não é um jogador sem mobilidade, muito pelo contrário, tá? Você pode induzir isso por ele ser veterano, mas não é bem isso. Mas eu ainda não falei qual que é a principal característica dele e o que paga o jogo dele, especialmente no time do Felipe, além da versatilidade. Eu vou falar agora da capacidade dele de fazer enfiadas de bola nas costas da última linha. Ele é um dos líderes do campeonato italiano nesse aspecto e qualquer uma das posições que ele tem jogado da defesa ao longo dos anos. E aqui a gente vai ver ele em várias posições nesse vídeo e ele sempre buscando trabalhar a profundidade, dando esses passes em profundidade, tá? A gente vai ver isso com muita frequência, ele destravando ali defesas adversárias ou ajudando o time a destravar defesas adversárias com ataque ao espaço, lembrando que isso é o que o Felipe ama e entende como futebol. E trouxe o Juninho por fazer isso muito bem, abrindo mão de outros tipos de atacantes, por exemplo, que podem fazer isso. Aqui ele tá jogando de zagueiro pelo lado direito e ele ao lado do Gatti, e ele tem, até por ter sido lateral, por ter essa mobilidade que eu falei para vocês, uma capacidade muito legal de fazer a cobertura do lateral que não tiver nesse setor, tá? Então ele sabe se deslocar, tem um tempo de bola muito bom e consegue interceptar muito bem, sempre andando para frente, tá? Aqui de novo, o lateral salta a pressão, ele vai bascular ali pro corredor e na hora que o passe entra, o ponta tá de costa para ele e ele vai interceptar essa jogada, ele vai fazer o duelo, vai interceptar antes que o adversário possa dominar. Essa câmera é muito legal, gente. Essa é a câmera da análise de desempenho, tá? A câmera que geralmente fica no ponto mais alto possível do estádio para análise de desempenho e a própria comissão técnica em tempo real ter acesso a isso do banco, ter acesso a isso também no vestiário, no intervalo. Assistam a área técnica que eu gravei com o professor Cláudio Andrade, que é analista de comissão técnica, e ele explicou bastante pra gente sobre essa dinâmica de imagens, de recortar, de taguear, de levar pro vestiário. Assistam, porque tá muito legal. Gente, aqui o Danilo jogando de zagueiro pelo lado esquerdo. Essa posição, ela tem sido até mais frequente, tá? Especialmente desde a lesão do Bremer, que fazia a dupla de zaga titular junto com o Gatti, belíssima dupla, por sinal, da Juve, do Thiago Motta, né? Então, aqui ele tá na Champions League de novo contra o Stuttgart, ele tá jogando ali como um desses dois zagueiros centrais e vejam como a bola vai entrar no entrelinhas, ele entende a posição dele, que ele tá ali marcando, né? Um dos dois zagueiros marcando, mas ele mais encaixado para evitar esse passe por dentro e vai antecipar, né? Vai saber antecipar a jogada e já sai jogando por. Sim, versatilidade é algo que já fica bem claro nesse vídeo, né? Eu nem sabia que o Danilo atuava na lateral esquerda. O Falso 9 trouxe aqui a informação que ele atua nas 4 posições da defesa, caso necessário nas 5 posições, caso tenha ali 3 zagueiros. Então, acho que versatilidade, experiência, qualidade, por que não? Acho que pode falar, talvez você pode não gostar do estilo do Danilo, não gosta de lateral com o estilo dele, mas eu acho que dizer que o Danilo é ruim, que o Danilo é pereba, acho que não dá pra gente fazer isso. Afinal, um jogador pereba não fica tantos anos quanto ele tá na Europa, né? E ele está jogando na Juventus, que não é qualquer time. Então ele está jogando, ele não é um jogador que está lá encostado, ele está jogando, está sendo titular, numa posição diferente da qual ele foi revelado. Então acho que versatilidade é algo que a gente tem que reconhecer que ele tem, né? Vamos continuar aqui. Dentro.
tá? Ele vai fazer parte, claro, de uma saída de bola de muita qualidade, né? Dando bastante passe vertical, os passes mais longos. Aliás, ele como zagueiro é um dos zagueiros com o maior número de passes longos do campeonato italiano, tá? Ao longo das temporadas. Tem também a perna esquerda que pode ajudá-lo, tá? Ele nem sempre usa a perna esquerda, não é um cara exatamente ambidestro, mas também não é manco, digamos assim, tá? Aqui a bola chega pro atacante do Stuttgart, ele tá ali posicionado para marcá-lo, tá? E aí notem como a abordagem dele é uma abordagem muito madura, né? De um jogador que já corta caminho, né? Então, ele entende que o cara não tem opção na profundidade e já observa o movimento do jogador que vai fazer a ultrapassagem livre. E aí, ele vai fechando a linha de passe até que o jogador não consiga mais ficar com a bola e a interceptação se torne fácil a ele. Aqui ele durante a construção, avançando mais, lendo os espaços, e aí, de novo, ele vai enxergar o espaço para poder fazer o passe na profundidade e não vai se furtar de fazer esse passe. Tem um aproveitamento muito grande. Nos 5 jogos que eu vi, eu ainda não vi ele errar nenhuma dessas bolas na profundidade. Já vi o atacante tá impedido, mas o passe tá errado, não vi. Aqui a gente vê um lance curioso. Aqui ainda era a Juve do Alegre. E a Juve do Alegre muitas vezes jogou com linha de 5. Na verdade, jogava sempre com linha de 5, né? Pelo menos na última temporada. E tinha ali uma zaga 100% brasileira em alguns momentos, em que 2 desses jogadores, digamos assim, hoje estão no Flamengo. O Felipe Luiz também executa essa linha com 3 jogadores. Já colocou o Alexandro para jogar de zagueiro pelo lado esquerdo nessa linha de 3 e pode usar o Danilo para fazer esse zagueiro do lado direito nessa linha de 3, podendo fazer uma zaga com Danilo, Léo Ortiz e Alexandro. Tá ruim? Acho que não pode ser ruim, né? E aí, ele demonstrando, né, a capacidade dele no 1 contra 1. E, de novo, uma leitura incrível para fazer interceptação, para fechar a linha de passe, especialmente os passes por dentro, com essa maturidade que ele tem depois de fechar o espaço e de não dar o combate, mas também não entregar a profundidade para sair na corrida, né? Ele não é o jogador que vai querer se colocar no contexto de correr. E, de novo, em qualquer posição que ele joga da defesa, os passes na profundidade, sempre destruindo ou se propondo a destruir as defesas adversárias. Então, assim, para elenco, além da qualidade dele, para eventualmente ser titular, poder jogar nessa linha de 3 junto com Léo Pereira, Léo Ortiz, ou junto com Alexandro e Léo Ortiz, ou ele e Léo Ortiz, ou ele ser banco eventualmente até por conta da idade. Gente, a gente tá falando até para ter uma reposição, digamos assim, a uma saída do Varela, a uma saída do Wesley. Gente, é um jogador que chega para ocupar, digamos assim, 3 espaços dentro de um elenco numa temporada que o time vai jogar mais de 80 partidas. Então é um jogador que chega para cumprir vários papéis e versatilidade é muito importante num elenco. É muito melhor do que você ter uma quantidade enorme de jogadores e aí não conseguir dar muita minutagem, esse cara fica sem ritmo, fica desmotivado, começa a minar o ambiente. Então você traz um cara que é várias posições ao mesmo tempo. Lesões, ele tem, assim, saído da relação por semana, por uma semana, por 10 dias, por 15 dias, 2, 3 vezes por temporada. Não é um cara de se lesionar com gravidade por longos períodos, tá bom? Então, gente, é isso. Peço que se inscrevam no canal, que deixem o like, que aproveitem a promoção. Tá aí, né? O Falso 9 trouxe aqui uma explicação excelente, mais uma vez aqui deixando os créditos. Gosto muito do trabalho do Falso 9. Explica ali de forma simplificada, com que faça com uma forma que a gente entenda, né? Então, assim, pensando no Danilo, eu lembro até um pouco do Alexandro. Eu não era muito a favor da contratação do Alexandro, sabe, na questão da idade e tudo mais. Mas a gente vê o quanto esses jogadores, cara, é porque às vezes a gente fica com uma visão e com uma lembrança de jogadores, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, o Vidal. O cara que chegou, fez maior esforço para vir, cara jogou, fez a carreira na Europa e tal, chegou aqui e não rendeu nada. Então, às vezes a gente fica com essas lembranças, mas eu acho que a gente pode pensar em boas lembranças, bons jogadores que deram certo. O Alexandre, por exemplo, me surpreendeu muito na temporada passada.
E, por que não, o Danilo pode ser esse jogador. E como o Falso 9 explicou aqui, a versatilidade que ele tem. Quem sabe a gente não vai ter um Coringa, né? Ali no sistema defensivo, né? Já temos o nosso Coringa, o Gerson, que para muitos foi o melhor jogador da temporada passada. E por que não a gente ter um Coringa ali no sistema defensivo, atuando até na lateral esquerda? Eu nem sabia disso, que ele jogava na lateral esquerda. Então é isso, galera. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês pensam de uma possível chegada do Danilo no Flamengo? Deixa aí nos comentários. E mais uma vez quero pedir a ajuda de vocês que não forem inscritos aqui no canal, deixar a sua inscrição, deixar o like e comenta aí o que você acha dessa possível chegada do Danilo no Mengão. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!